pelo meu chamado e a minha missão, que é esclarecer e proclamar a lei do Criador, falar em nome da lei suprema, esse caso aqui está diretamente relacionado à minha missão, porque se trata dos seres da apostasia que se rebelaram no Éden. Eu vou passar o vídeo do rapaz falando e venho esclarecendo. Só que eu já venho falando disso em outras pregações. Será só para reforçar. Então eu vou passar o vídeo do depoimento do policial com relação ao que ele viu. Operações foram milhares, desafios centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido e posso garantir que as tropas da polícia militar não se acovardaram. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, pudemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o sol pineiro. Isso que eu estou comentando agora é o que eu vadei por quase 20 anos. Eu acho que agora é a hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares, está pela internet, no YouTube. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, mas sob a presença de estranhos das comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Cocinho. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vermos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar proezas, e nem sempre os únicos a termos inteligência ou a ter o polegar oposto aos demais dedos das mãos. Essas vivências e experiências, tão debatidas pela população mundial, só foram possíveis quando eu estava e fazia parte da Polícia Militar de Minas Gerais, instituição que detém a confiança e credibilidade da população, e deposita em cada policial a grata e prestigiada emoção de guardião do povo mineiro. Guardando isso por quase 20 anos, mas é fato, infelizmente ou infelizmente, não somos as únicas espécies inteligentes a caminhar por sobre do solo terreno, pois presenciamos e estivemos frente a frente por visitantes desconhecidos da espécie humana nas áreas urbana e rural do município de Cláudio. Ninguém nos voltou, mas sim nós vimos. 10 pessoas, dezenas de pessoas. O que o pessoal tem visto aí, tantos unidades falando, o YouTube, tantas pessoas civis. O tempo da verdade chegou. A palavra Apocalipse, como mencionado em outras pregações também, ela significa revelação. É onde que aquilo que estava oculto tem que vir à tona. Como tem casos extremamente podres aí sendo expostos, como a questão do Jeff Epstein, como a questão do clube do olho roxo, como essa questão aqui, que toda bagaceira começa por esses seres. E quem são esses seres? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os seres que se rebelaram contra o Criador no Éden, saíram da sua condição primitiva e se opuseram contra a lei do Criador. E eles também são chamados de morte. E como ele jamais poderia atacar o Criador, se rebelaram contra a sua lei, contra a lei do Criador. E assim, atacaram a criação do Criador, o ser humano. E lá em Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 1, lá vai falar que o Criador determinou tempo para cada propósito.
Por quê? Porque eu já mencionei que a palavra do Criador, ela se cumpre no Éden. Aqui, neste mundo, já está tudo predeterminado, de acordo com o que se cumpriu no Éden, com o que se foi feito no Éden. A palavra dele se cumpre lá. Aqui está tudo predeterminado. No direcionamento do que se cumpriu no Éden, do que ocorreu no Éden, do que esses seres fizeram no Éden. Vale mencionar isso aqui também. E como o policial mencionou que é algo que desafia a lei da física, eu não sei nem que formação você que está ouvindo isso aqui você tem e quantas tenha. Mas todo o conhecimento mundano diante disso aqui não vale de nada. Nada, nada, nada. Por isso até que a palavra do Criador pede para que se esvazie. Ele vai falar isso lá em Lucas, no capítulo 18, se eu não me engano, é versículo 16 e 17. Deixe as crianças virem até a mim e não as impeça, pois o reino do céu pertence àqueles que são semelhantes à criança. E em verdade vos digo, aquele que não estiver como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Jamais entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a criança está esvaziada, não está com engano deste mundo. Essa também é a questão do nascer de novo. Por isso que eu mencionei. Não importa que formação você tenha e quantas você tenha. Diante disso aqui, não vale nada. E a minha missão, como embaixador da lei do Criador, está diretamente ligada a esses seres. Porque todo engano parte deles. Toda bagaceira parte através deles. E só para reforçar ainda mais, o mundo inteiro está debaixo do engano desses seres. Por isso que o apóstolo Yohanan, que você conheceu como João, vai falar, 1 Yohanan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Ial e que o mundo inteiro está sobre o poder do maligno. Está sobre o poder e sobre o engano desses seres. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Como fala lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9. É o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que utiliza vários codinomes, é um impostor para enganar. A antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. O mundo inteiro está debaixo do engano desses seres. E para reforçar, eles são chamados de morte, como dito, e a morte entra através deles. Eu até já mostrei em outras pregações o que eles fizeram no Éden. E o que está sendo esclarecido aqui, como mencionado, não é contra uma crença particular, o pessoal de alguém. É contra um engano que devastou nações do mundo inteiro. Por exemplo, as religiões são criações deles, que saíram criando várias religiões e dando vários codinomes e dividindo o povo para deixar cada vez mais o povo, o ser humano, distante da verdade, fora do caminho do Criador, fora da lei do Criador, fora da sua origem. Eu vou mostrar agora até um vídeo do Trump, recente, ele falando dos arquivos que ele tem com relação a esses seres, que vai ser liberado. E ele vai falar até que é algo inexplicável. Está sendo explicado. Esse engano está sendo explicado, está sendo esclarecido mediante a lei do Criador, a lei perfeita, a lei que restaura, a lei que liberta, a lei que virá fazer o resgate do seu povo e arrebentar com esses seres e com os seus servos. Vamos lá para o anúncio do Trump, ele falando a respeito. Ele chama como
alienígenas ou ETs. Nada disso. São os seres que se rebelaram no Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal. As you remember, I recently directed the Secretary of War. How good is Pete Hegseth doing? To begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial phenomena. Você viu o Trump falando que vai liberar os arquivos com relação aos alienígenas, que ele chama assim, e que são coisas inexplicáveis? Inexplicáveis? A lei perfeita é a lei que liberta, já está desmascarando todo o engano deste mundo. Agora vamos aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto que Iau, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Isso aqui, meu irmão, o Criador deixou as coisas correrem, deixou esses seres enganarem para mostrar que eles são mentirosos e homicidas desde o princípio, assim como mostra lá em Al-Hanan, capítulo 8, versículo 44. Eu já falei sobre essa questão. Nessas passagens aqui, abaixo, o profeta vai falar com relação também. E ele já começa aqui, o profeta Ishaiel, que você conheceu como Isaías. Ele começa dizendo: ora, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Iau, o braço do Criador. Que o braço do Criador é o soberano da criação. A quem foi revelado, porque ele é um segredo. Quando ele é revelado a Noé, ali já estava debaixo do engano terrível. Quando ele se revela a Abraão, Abraão já estava debaixo do engano terrível. Quando ele se revela a Moisés, ele já estava debaixo do engano terrível. E se alguém queira conversar com esse comedor de farinha seca que está falando aqui, talvez vá compreender porque Noé, ele condena este mundo. Porque Moisés Mocha, ele larga todo o império egípcio, o qual ele era herdeiro, para seguir o braço direito do Criador. Vai entender também porque a rainha de Sabá veio dos confins da terra para entender a sabedoria de Salomão e de onde vinha a sabedoria de Salomão. E vai entender também por que o rei de Nínive, ele se prostra diante da pregação do profeta Jonas, que o nome dele não é esse. Então, vamos ler aqui Romanos, o apóstolo Shaul confirmando o testemunho do profeta Ishaiel, que é no mesmo caminho. Já falei isso várias vezes. Sempre foi a mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei para todos, para todos. Os apóstolos eles tinham que percorrer o mesmo caminho dos profetas. No tempo do fim não é diferente. Romanos 10, versículos 16 e 17. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Ishaiel: ó Criador, quem acreditou na nossa pregação? Portanto, a emuná vem pelo ouvir. A palavra vai estar lá como fé. Emuná. Já falei o que é emuná. Remete essa origem. Vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Yahshua, o soberano da criação, o herdeiro e representante da lei do Criador. Então tudo está sendo esclarecido mediante a lei do Criador, porque esse mundo caído, ele está fora da lei do Criador. Por isso tanta bagaceira, tanta perversidade, tanta maldade diante dele. Fora da lei do Criador e diante do engano desses seres. Eu vou até mostrar um vídeo aqui de um rapaz, ele falando qual o plano desses seres para enredar a grande maioria das pessoas. E muitos já estão bem enredados nesse plano. Eu vou mostrar, passar também esse vídeo. Aí o sacerdote nos disse: será que vocês têm um tempinho a mais? Eu quero contar algo fascinante para você. E aí ele disse que o grande plano para enredar a maioria da humanidade em sua causa, pouco antes do fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal, seria feito de uma maneira especial. Esse grande plano para enredar as pessoas
Elas vão cair direitinho, disse ele, porque os demônios se farão passar por habitantes de outros planetas, de galáxias distantes, que estão vindo para a Terra para alertar os seus habitantes da destruição iminente desse planeta. A menos, é claro, que algo seja feito a respeito. E este será o maior engano que sobrevirá à humanidade nestes últimos dias da Terra. Ouviu? Viu? Forte, né? E muitos já estão bem enredados no plano desses seres. Porque, como dito, a capacidade desses seres de enganar é terrível. Terrível. E daí eles querem perdurar o engano deles. Manter esse império de engano. Mas como aqui já está tudo predeterminado, os vencedores já estão aqui, combatendo o bom combate, na palavra da verdade, mediante a lei suprema, dando testemunho em nome da lei suprema. Então jamais eles irão passar, e Yahshua vai arrebentar com eles. Agora eu vou ler essa passagem aqui de Ishael, capítulo 52, versículos 5 ao 7. Aqui diz: no passado eu libertei o meu povo, e agora o que farei? Pergunta o Criador. Pois o meu povo foi novamente escravizado e maltratado no cativeiro da Babilônia. Os seus dominadores zombam dele, diz Yahweh. Eles fazem terríveis ofensas contra o meu nome, o qual é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Mas o nome do Criador é blasfemado e os dominadores deste mundo zombam do povo. Que eles sabem que o povo está clamando o engano. Porque houve uma perseguição em cima da lei do Criador desde o princípio. Lá em Irmial, que você conheceu como Jeremias, no capítulo 11, no versículo 19 e no versículo 21, vai falar com relação a isso. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo, se eu não me engano é 16 e 17, vai falar com relação a essa perseguição. Porque o objetivo é cortar a lei. E quando corta a lei, que é o nome, cai tudo. Cai tudo. Aí o mundo, as pessoas, o ser humano, a criação do Criador fica sem entender nada. E fora do caminho da sua origem. E por isso que está falando aqui, ó. O meu nome é blasfemado e os dominadores, seus dominadores zombam dele, zombam do meu povo. Aí, olha o que ele vai falar aqui, ó, o Criador. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão quem sou eu, quem fala, e eles reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Aí vai falar dessa passagem aqui do versículo 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés daqueles que anunciam as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Yahushalom, o Sião, e representa os reis do Criador. Aí daí vai dizer, o teu Criador reina. Isso aqui é declarado mediante a lei do Criador e em nome do grande rei, Yahusha. E Yahushalom é o nome da cidade, que está contido o nome do Mestre e o nome do Todo-Poderoso, do Criador. E aqui, uma imagem ilustrativa da grande Babilônia, a mãe das prostitutas, de todas as religiões e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Que ela está cheia de nome de blasfêmia, cheia de demônio e toda espécie de espírito imundo. É assim que é mencionado lá em Apocalipse, no capítulo 17 e capítulo 18. E que ela cairá por terra. Ela e tudo quanto é engano cairá por terra. Em nome da lei suprema. Em nome de Yahusha. Que ele, Yahusha, o grande rei, irá derrubar tudo quanto é engano para colocar a sua lei em vigor. E para reforçar, Babilônia ela é o ninho desses seres da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como fala lá em Ishael, no capítulo 13, versículo 19, ela é a joia dos reinos deste mundo. E para finalizar a pregação no cumprimento da palavra de acordo com o que está escrito, que o engano, a iniquidade se multiplicaria,
está aqui.